que é esse aqui, que você trouxe de presente, adorei, que eu já ia comprar. Esse aí, que é o Casos Clínicos em Transtorno Bipolar. Esse livro foi o que manteve a minha sanidade na pandemia, em 2020. Por isso! Ficou ali focado. Porque assim, eu não podia fazer nada, não tinha ainda a história das lives, o Instagram tava ali começando. E eu falei, meu Deus do céu, a gente tem que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa útil. Né? E aí vai sentar pra escrever os casos, o professor Ricardo, que tá sempre comigo, gentilmente leu tudo, pontuou muitas coisas, então... E aí ele ficou, de uma certa forma, ali engavetado por alguns meses, porque a gente sabe que publicar no Brasil, às vezes, um livro grande desse, você tem uma certa dificuldade. Mas depois que a pandemia passou e as editoras meio que falaram, não, agora acho que melhorou. Voltaremos, né? O mundo vai voltar ao normal, aparentemente. Aí eles publicaram. Então, essa é a primeira edição. Esse é um livro fundamental para estudantes de psiquiatria, de medicina. Psicologia também. Porque ele fala da parte medicamentosa, mas você tira isso e olha mais para a parte... Do pessoal de neurociências, eu acho fundamental. Fundamental para todos da área de saúde. Eu acho fundamental. Desde o histórico do paciente, as prescrições, com que horas certinho, eu estava olhando aqui agora, que foi feito. Às 19 horas, carbolítio, o porquê. O porquê de cada coisa é fantástico. Tá muito fantástico. Não, e o mais difícil, muitas vezes, é você transformar isso no livro sem expor as pessoas. Porque você não pode pegar a história da pessoa. Então você tem que pegar isso... enxugar. E você tem que ser até um pouco de autor literário. Porque fala assim, a história é isso, o corpo, mas isso aqui não pode, tem que trocar. Então, ao invés de jornalista, vai ser uma advogada. Ao invés de tal, vai ser não sei o quê. Eu sempre fiz isso. Assim, trocava até sexo, às vezes. Troca sexo, troca tudo. Profissão, estado. Tem que fazer, porque você tem que preservar trazer uma criatividade com certeza. Mas ao mesmo tempo os alunos olham e falam, os residentes, eu tenho feito cursos na internet também nessa área, eles falam, de fato é um caso real, dá pra saber que é um caso real. Não, o mais bonitinho é quando o paciente, isso aconteceu muito comigo no Mentes Inquietas, no caso Corações livros da Borderline. Mentes que amam demais. Que eu fui botando os casos, né? Aí tinha uns que me ligavam. Pia, achei estranho que eu achei aquela história tão parecida com a minha, mas eu não sou mulher, eu não sou arquiteto. Eu falei, pois é, tá vendo? Tem tanta gente parecida. O bom é que tem isso realmente, né? Isso é real. Isso é real. Mas aí um dia ele chegou assim, conta pra mim, porque eu tenho tanto orgulho de estar lá no livro. Até uma grandiosidade, né? Sou eu que tô no livro, né? Aí ele falou, é tão bom ver aquilo, tá secreto. Eu me senti fazendo parte de um... Eu falei, tá bom, é baseado em você. Não é você, é baseado em você. Não, entendeu? E às vezes quando eu faço live, aí na semana seguinte a minha secretária já sabe, né? Porque aí vem, eu quero marcar consulta. Calma, não é assim. Ele só tem um caso novo por mês, é muito difícil. Aí a pessoa vem e fala, você falou exatamente o que eu tenho. Como? Eu falo, porque as pessoas têm exatamente as mesmas coisas. Isso é tão verdade, né? Na forma, né? Isso faz o outro se identificar. Muito, isso é fundamental. Senão, sem identificação não tem essa generosidade, essa abertura, também, né? E é tão bacana isso, porque assim, é através dessa similaridade que a gente produz empatia. É possível. E mesmo quando eu não tenho a bipolaridade... e você passa por um momento de irritabilidade, você fala, nossa, imagina isso numa pessoa empatia, ao cubo. Meu Deus. Ao cubo. Exato. Então, assim, é possível se botar no lugar de qualquer pessoa. Porque a gente tem humanidades que no outro está exacerbada. Teve uma paciente minha que durante uns 6 meses ela não aceitava o diagnóstico de transtorno bipolar. Pode acontecer. Né? Mesmo eu dando aula na consulta, mesmo eu dando o livro, eu dei o livro, falei, não precisa comprar, tem aqui, você vai levar, leia e veja e fala, não teve isso, não teve aquilo, mas sempre naquela história de porque eu estava assim e porque não sei quem fez isso. E porque tananã, e eu falo, bom, mas é recorrente ao longo da sua vida, tal. Enfim. Foi através do meu Instagram que um dia ela chegou e falou, eu tenho diagnóstico de transtorno bipolar e agora estou bem resolvida com isso. Eu falei, que bom, na terapia você conversou e foi. Ela falou, não.
foi porque várias pessoas que eu vi começaram a escrever lá relatos exatamente iguais aos meus. Aí ela se identificou. Nós não somos, eu digo que a verdade é sempre verdade. Eu já vi gente, porque se você for no tal do Eneagrama, que eu uma vez fui estudar por curiosidade, ele fala de personalidades que se encaixam em vários padrões. Eu falo, gente, vai estar ali, vai estar na cabala, vai estar aqui, vai estar no estudo científico. Sim, porque são pessoas. Porque são pessoas. Vivas e reais. Baseados em pessoas. Né? Então, assim, tá lá. Sempre teve, né? Isso, e sempre teve. É o que eu sempre falo. Mas uma vez, a mãe do paciente. Agora tá muito na moda, né? A gente tá vendo TDAH, bipolar e tudo. Fica parecendo que vocês estão colocando e criando uma coisa. Eu falei assim, isso sempre existiu. Não tinha nome. É que antes o avô que suicidou... Ninguém falava. Ninguém falava. Ou então botava o psicótico no hospício, ninguém nunca mais via. Exato. O autismo, o espectro TEA, quantas crianças foram colocadas, isoladas da sociedade, até morrer. Quieto, que é vergonha pra amarrados. Família. Nossa, pelo então, amor de assim, Deus. Eu acho que a ignorância já foi maior. E eu acho que quando a gente traz conhecimento, a luz incomoda no início, né? Eu acho normal. Porque é mais fácil ficar com coisas que não é assim que eu penso. É igual se agora alguém chegar e falar assim, ó, transtorno bipolar não é isso, tem base genética, é o exame tal, vocês vão fazer mais a consulta, o diagnóstico é assim. Eu vou falar, nossa, tô incomodado. Que eu fazia de outro jeito. Exatamente, normal. É uma vida, é uma carreira. Agora você chega pra mim, mas eu tenho que olhar e ver assim. qual é o fundamento dali, né? É incômodo. É igual só Bru, dá tempo? Dá, meu amor. Uma paciente uma vez chegou e falou assim, ela leu o livro, ela falou, tudo tem história muito na família de suicídio, tal. Ela pesquisou, ninguém tinha nada. Aí depois de 2 anos ela chega, você não vai acreditar, doutor. Eu descobri que a irmã da minha avó se suicidou. Só que a minha avó sempre achou que, na verdade, ela não tinha se suicidado. Ela achou que foi desilusão amorosa. Ela tomou o veneno. A frase que ela usou foi... Ela realmente fez autoextermínio. Porque ela tomou o veneno e ela morreu. Então foi um suicídio. Mas uma desilusão. Só que na cabeça da avó, quando se pergunta suicídio, tem... Até isso é importante, né? As palavras que a gente usa para as coisas. Não tem. Na realidade, não. É muito mais, mas alguém tirou a sua vida, seja por desilusão, aí você já tem que perguntar de outra maneira. Jeito. Exatamente.